E esse livro, para aqueles que gostam de ler, e reler, e reler, e reler, ele vai enriquecendo o nosso conhecimento sobre as diferentes formas como as pessoas desencarnam. Então, nós já vimos 5 casos, este é o sexto caso, e cada uma dessas situações revela um aspecto do desencarnar, daquele que está saindo da vida física, do mundo em que nós nos encontramos. Qual é a importância de nós estudarmos esses casos e assimilarmos por vários aspectos? Primeiro, nós podemos, diante desse estudo, decidirmos como é que nós vamos desencarnar, como estará a nossa mente no momento da nossa saída do corpo? Podemos sim. Nós podemos supor que até o presente momento, tudo que nós vivemos já nos consagra a um determinado tipo de desencarnar, uma crise da morte, dentro dos 5 de... Nossa. Não se preocupe, já já as coisas se ajeitam. Dentro dos 5 casos que nós já estudamos, também podemos. Podemos pressupor ou imaginar como será a crise da morte de pessoas que convivem conosco. Como será que elas vão desencarnar? Isto é, se elas desencarnarem primeiro do que eu posso supor ou tecer hipóteses como é que está sendo essa passagem da vida corporal para a vida espiritual? Posso, porque eu tenho estudo para isso. Tá? A consequência disso não para aqui, no que eu estou falando. Ela nos dá a capacidade e a segurança de orientarmos pessoas que estão morrendo. Nos dá essa capacidade. Se nós vamos ter coragem de usar esse conhecimento na hora da morte de alguém, é outra conversa. Aí é particular de cada um. Mas sim, nós podemos levar com esse conhecimento tranquilidade e serenidade para pessoas que estão extremamente angustiadas e com muito medo da morte. E esse conhecimento pode tranquilizá-las. Assim, a importância do estudo é qual é a finalidade do mesmo no nosso viver diário. Como é que eu lido com esse conhecimento? Tá bem? Então, por isso que nós hoje vamos fazer o estudo do caso número 6, que é muito interessante, porque ele destoa de todos os outros 5 casos que nós já estudamos e que eu pretendo, se der tempo nessa semana, fazer um resumo de cada caso, colocar em uma aula só e mandar para vocês, para que vocês possam ter uma síntese de tudo isso, tá bem? Então é essa aí a nossa abordagem da noite de hoje. Então deixa eu aqui compartilhar com vocês esse material para que possamos trazer para a nossa análise. Como sempre, para lembrando vocês, se quiserem interromper para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Não há nenhuma restrição da minha parte quanto a isso. Então, já trazendo para que nós possamos entender, no sexto caso, eu coloquei aqui um subtítulo que é mais ou menos o que poderia acontecer conosco. A mente em vigília no momento da morte. A mente
estando atenta sobre o que está acontecendo no corpo que prenuncia a morte. É isso o caso dessa senhora. Vamos ver então. Vocês estão vendo o slide tudo certinho? Estão? Então vamos em frente. Bom, primeira coisa que ela diz, e que poucos têm consciência, e os que têm consciência não querem aceitar, é: eu sabia que ia morrer. Isso é concreto para essa senhora, e ela já deixou claro que ela não tinha medo da morte, e ela estava observando o que estava acontecendo no corpo dela à medida que a morte ia se acentuando, ia se tornando mais patente. Então, impassivelmente, isto é, o que quer dizer? Tranquilamente, serenamente, e ela estava atenta aos sinais e os sintomas do progresso do corpo que está terminando de se manter ainda vivo. O que significa isso, para vocês entenderem um pouquinho melhor? O meu corpo está gelando? Está ficando frio? Está. Onde é que ele está ficando frio? É essa análise que ela está fazendo. Começou onde? Ah, começou nos meus pés? Começou nas minhas mãos? Onde está subindo? Essa frialdade está subindo. A minha respiração, ela está mais superficial. Eu não consigo mais encher o meu peito de ar. É isso que ela está observando. A minha percepção em volta, onde eu me encontro, ela está se estreitando, é como se o mundo viesse fechando em cima de mim. O meu coração está batendo como? É isso que ela está fazendo, é essa análise que ela está fazendo. E nós podemos fazer esse tipo de análise? Podemos. Basta ter o quê? Consciência e tranquilidade de saber que a morte vai chegar e aproveitar esse momento para esse aprendizado. O que ela continua observando? E aqui começa a ficar mais interessante ainda. E aqui está a importância de entender esse sexto caso. Ela está dizendo assim: ó, parece que o mundo terrestre está se afastando de mim. Essa é a impressão que ela tem, mas na realidade não é o mundo terrestre que está se afastando dela, é ela que está se afastando do mundo. Ela que está se afastando do corpo. Por isso que ela diz que ela se sentia flutuando, que ela estava fora do corpo, em um meio, em um lugar que ela desconhecia. Tá? Esse é o desdobramento da morte, que quase se aproxima ao estado de êxtase, onde rompem-se os laços com o corpo físico. Mas percebam que ela ainda tem cordões energéticos que aprendem ao corpo. E o que ela ainda continua dizendo que separa dos outros cinco casos? O segundo item: ela não passou pela crise da morte, onde os acontecimentos das vidas passavam rapidamente diante da visão daqueles que desencarnam. Ela não passou por isso, ela não viu vidas passadas, ela não reviu casos interessantes, simplesmente isso não aconteceu com ela. E um outro ponto muito importante para essa senhora nesse caso: nem o passado interessou para ela e nem o futuro. Ela estava em um estágio, em um estado de serenidade. Não teve visões da vida dela, não se sentiu atraída pelo passado, não se sentiu atraída pelo futuro. Isso não aconteceu com ela. Pode acontecer conosco no momento da morte, pensarmos assim: nossa, estudei tanto e os amigos dizem, e eu estudei, que quando nós estamos muito próximos de encerrar a nossa vida no corpo, eu começo a ver coisas da minha vida. Mas isso não é regra, tá? Isso pode ou não acontecer. Pode ou não
perceber como será o teu futuro em outra existência. Pode ou não acontecer de você ver vidas passadas. Isso pode acontecer, mas não é regra, não é obrigatório, que é o caso dela, não aconteceu, tá bem? Então a nossa mente tem que se abrir, que pode acontecer, e como aqueles outros casos, que eu vou fazer o resumo, e como está acontecendo agora. Vamos ver o que vai rolar aqui. Qual era o pensamento que dominava a consciência dela? A única preocupação dela era que ela ia se separar das pessoas que ela ama. Era a única preocupação dela. Eu vou me separar das pessoas que eu amo, eles vão ficar e eu vou. Mas isso não tirou o foco dela. O que mostra para vocês? Essa senhora é uma pessoa extremamente prática, pragmática. É uma pessoa que coloca em prática o que ela aprendeu estudando. Ela coloca em prática. Isso mostra também para nós que nós nos tornamos mais equilibrados, mais seguros, quando conhecemos o lado da espiritualidade e temos conteúdo filosófico, científico, para nos permitir observar o que está acontecendo conosco. É isso que está mostrando aqui. Então ela está nesse slide aí, bem serena na cama, vigilante, atenta sobre a aproximação da morte. Então ela está fechando os olhos e prestando atenção em tudo. Só que ela é uma senhora idosa. E essa atenção que ela está, essa vigília que ela está tendo, está consumindo energia de um corpo já cansado, esgotado. Por isso que ela diz assim, ó, acabei por me esgotar pouco a pouco e uma sonolência tomou conta de mim. É isso que ela fala. Vamos lembrar que ela está contando essa história através de uma médium. Tá? Tem uma médium, amiga dela, ela se aproximou e está contando como foi a morte dela. É isso que está acontecendo aqui. E ao mesmo tempo em que essa sonolência tomou conta dela, ela desperta. É como se ela tivesse dormido muito, mas era um sono para ela muito sereno, muito tranquilo. Nós já acordamos muitas vezes de manhã sem querer abrir os olhos, querer ficar mais um pouquinho na cama. Quantas já vezes acordamos assim? Por que a gente acorda assim? Porque quando nós dormimos no nosso desdobramento, nós nos encontramos com amigos espirituais e vamos para locais de muita serenidade, de muita paz. E nós voltamos com aquela serenidade e a gente quer continuar sentindo aquilo. Por isso que a gente não quer abrir os olhos, a gente quer ficar ainda naquela madorna, naquela sensação gostosa. Porque o desdobramento foi gostoso, foi bom. No caso da morte dela, foi exatamente isso. O que acontece logo a seguir? Ela diz assim, ó, eu acordei, me sentindo muito bem, não queria abrir meus olhos, porque eu estava em paz, eu estava serena, e eu me sentia tão bem que, afinal de contas, eu não percebi que eu estava a ponto de morrer, parece que eu sarei. Já deu para perceber que, enquanto ela estava se concentrando, prestando atenção, e ela entrou em sono, ela morreu. Foi no momento que ela sentiu o sono que ela morreu. Só que ela não se deu conta. Então é para ela, é como se ela acordasse no quarto dela, olhando em volta e sentindo essa sensação de prazer. E vocês olham aqui no slide, tem pessoas aqui na porta, tá? Essas pessoas na porta estão aguardando a morte dela. Mas o que acontece? Ela começa a ouvir as pessoas conversando lá na porta, baixinho.
e ela não entende o que eles falam. E ela diz assim: cheguei mais perto e eu ouvi. Foi muito experimentada, passado pela infelicidade, perdeu filhos, perdeu esposo. Mas vamos reconhecer que ela foi quase sempre a causadora dos seus próprios infortúnios. Tá? Então, aqueles que estavam ali velando o corpo dela estavam falando sobre ela. E ela ouvindo. Mas, ainda acreditando que estava viva na cama, ela fica surpresa com a história. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando vamos acompanhar velórios ou estar com pessoas que desencarnaram sobre que nós conversamos. Porque pode estar nessa situação aqui. Então ela diz assim: eu estava surpresa, eles falavam de mim empregando o verbo no passado. Ela era. Será que eles queriam dizer que eu já estava morta? Aí ela continua no transe acreditando que está viva. Pensei que aquelas pessoas poderiam pensar que eu fingia que estava morta, para ouvir o que eles falavam de mim. Para afastar essa dúvida, o que, que ela faz? Ela chama uma das amigas, como ela está mostrando aqui, para dizer que ela ainda está viva e que ela se sente muito melhor. O que acontece? Não escutam ela falando. Tudo bem até aqui? Aí o que ela faz? Ela está tão bem que ela decide ir até onde estão as amigas dela, as pessoas, para falar que ela está viva. O que acontece? Aí ela fica assustada, porque ninguém escuta ela chamando, ninguém ouve, ninguém vê ela. Mesmo assim, ela não se dá conta de que está morta. O único momento em que ela vai se dar conta é quando ela olha para a cama. Quem é que ela vê? O corpo dela. Então, o que, que ela relata? Que ela via um manequim que estava na cama dela, que alguém tinha colocado, onde ela estava muito doente, e esse manequim estava rígido, estava frio, estava cadavérico. Olha como é interessante essa descrição. Quando nós morremos, isso que ela está falando, rígido, só acontece de 8 a 24 horas depois. Não é na hora. A rigidez cadavérica, ela só acontece a partir da sexta, oitava hora. Então, significa que o sono dela, lá no começo, que ela disse que se sentiu confortável, foi o momento que ela fechou os olhos e morreu. Quando ela abre os olhos achando que tinha acordado, que tinha dormido demais, já se tinha passado quase 24 horas. Para ela é como se ela acordasse alguns minutos depois. Mas o corpo mostra que ela já estava morta há mais tempo. Vamos ouvir o que, que ela continua falando. Em meu lugar, com o rosto lívido. O rosto lívido é rosto pálido, tá? Absolutamente idêntico a um cadáver no leito de morte. Ela, olhava o manequim, segundo ela, e reconhecia no manequim o rosto dela. É aqui que ela começa a se dar conta de que ela tinha morrido. É. Nós vamos conversar um pouco mais, parando nesse slide aqui. Aí é que ela faz a pergunta: eu estou mesmo morta? Nesse momento em que ela se dá conta de que ela está morta, é que vem o passado dela. Só então, nesse momento, foi que todo o meu passado apareceu e me invadiu
na consciência. Então, meus queridos, o nosso passado, ele só surge para nós, no casos comumente como a dela, como a nossa, como são mentes mais estudiosas, mais questionadoras, mais analistas. O passado só vai surgir quando você toma consciência da tua morte. O caso desse, só quando ela tem consciência. E vejam, tudo que ela tinha aprendido, tudo que ela tinha medo, tudo que ela esperava, tudo que ela pensava, tudo que ela acreditava da vida espiritual, se apresentou para ela nitidamente, como se ela estivesse vivendo aqui. Tá? Vamos parar um pouquinho, deixar para vocês fazerem alguma pergunta se desejarem. Então vejam, só mostrando os dois paralelos. O passado ele sempre vai aparecer, mas ele pode aparecer imediatamente para muitos, para uma grande maioria, pode aparecer, como o caso dela, em mentes mais questionadoras, mais analíticas, só no momento que toma consciência da morte. Isso, fechando, acontece muito no diálogo. Quando nós vamos conversar com médicos, com cientistas, com filósofos, com matemáticos, com pessoas da área das exatas, da ciência, eles só vão perceber o passado vindo para eles quando eles são esclarecidos por nós de que eles morreram. Aí eles têm consciência. Nesse momento, vem todo o passado deles. E eles dizem: o que está acontecendo? Eu estou ficando louco? Eu estou me vendo criança, eu estou me vendo casando, eu estou me vendo com filhos. Vai acontecer desse jeito. Tá bem? Perguntas até aqui? Tá tranquilo até aqui? Então vamos ver o que, que nós queremos em termos de morte, de crise da morte que todos nós vamos passar. Nós podemos estar nessa situação sem dor, sem só se dando conta de que realmente morreu depois, porque é uma mente mais melhor estruturada, tem uma série de conhecimentos e podemos também ter em casos de morte como os demais que nós vimos lá do soldado, daquele que morreu afogado e outros que já estudamos, tá bem? Vamos ver aqui. Depois que ela toma consciência da morte, que vem todo o passado dela, ela sabe que as amigas estão falando dela. Por isso que agora ela saiu do corpo que está lá no leito e vai se aproximar das amigas. E o que, que ela diz? Lá na psicografia que a outra está escrevendo, tá? Não podendo prender a língua daquelas mulheres amigas dela, falando mal de mim, eu tive que me resignar a ouvir todo o mal que falavam de mim. Então ela ficou ao lado daquelas amigas, ouvindo essas amigas falarem mal dela. Então, essa foi a primeira experiência que ela teve logo após a morte, onde ela olhou para si mesma através dos olhos daqueles que falavam dela. Como é que aquelas pessoas a enxergavam? Aqui é onde muitos espíritos se desequilibram. Quando ouvem e tomam consciência que morreram, se aproximam das pessoas, dos filhos, dos amigos, dos parentes e escutam o que estão falando sobre eles. E às vezes toda aquela ideia que ele tinha de que ele era amado, de que ele era querido, de que todos gostavam da presença dele, se revela completamente diferente.
Ainda bem que ele foi embora, era um miserável, era uma pessoa mesquinha, era isso, era aquilo, o outro. E isso causa um choque, um impacto tão profundo nesse espírito que está ali ouvindo, que ele se desequilibra ao ponto de não conseguir sair da casa onde ele está. Ele fica prisioneiro ali, tentando convencer aquelas pessoas que ali estão falando dele de que ele não é assim. Não é o caso dela aqui, tá? Então, precisamos ficar muito atentos a isso, porque nos atendimentos médicos que se descobrem mortos e se descobrem que não eram tão amados quando ele acreditava, é preciso compreender que ele está passando por esta situação mais ou menos como aqui se encontra. E o trabalho que nós temos que realizar é um trabalho de tranquilizá-lo, de esclarecê-lo, de que as opiniões de cada um dos que ali se encontram é de acordo com o ponto de vista das pessoas e não dele. Como é que ele se sente? Ah, eu me sinto que eu fiz o que eu podia. É isso que importa. Tá? É comum ouvir também, aproveitando esse intervalo aqui, o espírito dizer assim, ainda não sabe que morreu, ele diz assim: eu estou com 82 anos e eu decidi que dessa idade para frente eu não vou mais fazer o que eu vim fazendo para minha família até ontem. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar de mim, eu vou me dedicar a fazer aquilo que eu quero, só que ele já está desencarnado. Tá? E nesse processo é preciso muito tato para mostrar a ele que ele realmente não vai mais fazer porque ele desencarnou, tá bem? Então, vejam, não consegue impedir que as pessoas falam mal, fica ouvindo, começa a perceber como os outros o olhavam e é necessário entender e trabalhar esse processo. Então, a primeira lição espiritual dela foi ouvir falarem mal dela. Falaram dos defeitos de caráter dela, falaram dos exageros dela, falaram de como ela era grotesca, estúpida, tá? Então, a primeira lição espiritual dessa senhora foi dada pelas amigas vivas, conversando aqui ao lado que ela está ouvindo. Então, logo no leito de morte, a gente já pode começar a ter a vivência de como nos enxergavam. Tá bem? Vamos continuar. Dúvida até aqui? Bem interessante esse caso, né? Vamos ver. Logo que as amigas ficaram satisfeitas de falar mal dela, foram até o leito para ver o rosto dela, tá? Cujo caráter dela elas falaram com tanta crueldade. Então vejam a hipocrisia que nós podemos ser, os hipócritas como nós podemos ser. Falamos mal lá fora, mas chegando próximo ao corpo, nós vestimos uma máscara e vamos falar totalmente o inverso do que falamos lá fora. Portanto, o que estão falando no leito é a verdadeira mentira, porque a verdade foi dita lá fora. Tá? Só que tem um detalhe. Ela diz assim: éramos três. As duas amigas e ela, invisível, ouvindo tudo, tanto lá fora quanto dentro. E como as amigas não percebiam a presença dela, se desinteressou, tá, do que elas falavam, enquanto olhavam para o corpo que estava ali cadavérico. Então ela falou: ó, chega, já ouvi o que eu podia ouvir e vou cuidar da minha vida.
mulher prática, né? Observando a morte dela e relatando. Ela olha para o corpo e com a mão dela, ela procura tirar os cabelos que estão caídos na testa dela, tá? E ela sente piedade pelo corpo dela. Um corpo velho, um corpo que ela já se separou, um corpo que permitiu que ela estudasse, que ela aprendesse, que ela convivesse. Então ela olha com piedade para o corpo. Isso é muito importante, meus queridos. Não olhem para o corpo de vocês com mágoa, com raiva, com indiferença. Ele é um instrumento que foi dado a vocês, a nós, para que pudéssemos conviver e aprender com isso. Porque há muitos que desencarnam e quando nós perguntamos o que você sente ao olhar para o seu corpo, um traste, não serviu para nada, só me fez sofrer. Demonstra a imensa ignorância diante da relação corpo-alma e espírito, e que tudo aquilo que ele vivenciou, que ele fez com o corpo dele, não é culpa do corpo, mas sim das escolhas que ele fez. E ele deveria olhar para esse corpo com gratidão, como ela está dizendo assim, com piedade, porque a alma estava presa nesse corpo. E ela e ele o sustentou até o momento em que não pôde mais. Precisamos ter essa ideia, essa noção de já olhar para o nosso corpo com um preparo de nos despedindo dele com carinho, com a piedade necessária pelo que nos proporciona. Bom, ela fez essa análise e ela diz assim: eu estava morta, então tá bom. É muito estranha a sensação de saber-se que você está morto, mas cheio de vida. Olha a diferença, a separação. Tá bom, eu estou morto, eu estou morta, mas eu estou cheio de vida. Então o que está morto na realidade é o corpo, mas eu estou cheia de vida. E aí ela faz a reflexão que fecha esse momento no quarto. Como os vivos compreendem mal o sentido da palavra morto. Estar morto significa estar animado de uma vitalidade, de uma força diferente e extraordinária que a humanidade não pode fazer ideia. Aqui, entre os nossos entes queridos. Perdeu um filho, perdeu uma filha, perdeu a esposa, perdeu o pai, perdeu a mãe, o irmão. Esse conceito morto tem que ser interpretado como está aqui agora, com o estudo que nós fazemos. Vamos sentir saudade, vamos sentir aquela falta, aquela ausência, sim. Mas saber que esse ser amado está exuberante de vida, está com muito mais vida do que nós, tem muito mais vitalidade, tem uma ideia diferente de como é a humanidade, é isso que vai acontecer conosco, não importa em que momento? Ora, quando esse momento chegar, essa morte é bem-vinda, porque ela virá ou não, de qualquer forma. E como eu vou recebê-la é que vai determinar a vitalidade com que eu vou sair do corpo, que é o caso dela. Ah, tá aqui, ó. Provavelmente a morte aconteceu 24 horas antes e ela adormeceu no mundo dos vivos e acordou no mundo espiritual. Tá? É isso que nós temos que compreender quando vamos. Se eu soubesse isso, quando eu trabalhava nos hospitais, quantas pessoas eu vi morrendo? Idosos, jovens, crianças, mães,
todas as faixas. Se eu soubesse disso, eu sempre fui respeitoso para com eles. Mas eu poderia fazer muito mais do que eu fazia, né? Então, adormecer no mundo dos vivos, da matéria, e acordar no mundo espiritual, 24 horas depois. E ela continua. É muito estranho. E foi nesse momento que eu me lembrei pela primeira vez que estava no mundo espiritual. Até ali, meus pensamentos, minhas emoções estavam presos no mundo dos encarnados. O que acontece quando nossa mente, as emoções, os pensamentos, os sentimentos estão presos nos encarnados? Acontece o que está aqui embaixo, ó. Onde estavam os espíritos das pessoas que eu amei, que morreram antes de mim e que dizem que estão me esperando e que vão me receber? Não apareceu ninguém para mim. Não apareceu ninguém para mim. E nós vamos ouvir isso, se vocês não ouviram, um dia vão ouvir. É: vocês espíritas são mentirosos, enganadores, hipócritas, porque vocês dizem que quando a gente morre, os nossos parentes estão esperando por nós e eu não encontrei ninguém. Não vi ninguém, não vi nem quem gosta de mim, nem quem não gosta de mim. Tô sozinho nisso aqui. Por que isso acontece? Porque os pensamentos, as emoções ainda estão presos no mundo encarnado. Aí não vê nada. Mas o que acontece? Ela não estava preocupada por estar sozinha, não estava assustada, mas ela estava decepcionada e desorientada. Essa era a situação dela. Aí você pergunta para o espírito: você está com medo? Não, não tenho medo. Você tem mais alguém ao seu lado? Não, estou sozinho. O que você está sentindo? Decepção. Você já sabe e pressupõe que a mente desse espírito provavelmente está presa ao mundo encarnado, ou seja, alguém que ela ama, família, etc e tal. Quando se dá conta e pergunta por que está sozinho, olha o que acontece. Os pensamentos dela modificam. Apenas formular em meu espírito aqueles pensamentos, por que eu não encontro ninguém, etc e tal, desapareceu o quarto, desapareceram as pessoas, desapareceram tudo o que ela estava vivendo, vendo e sentindo, e ela se encontra em um outro lugar, numa espécie de planície. Então, o mundo encarnado que prendia ela, quando ela se dá conta de que não precisa mais vivenciar aquilo, tudo aquilo desaparece. E nós vamos ouvir assim, ó: o que você está fazendo, ou o que vocês estão fazendo, que tudo está desaparecendo. A minha casa está sumindo, a minha esposa está sumindo, o meu trabalho está desaparecendo e está aparecendo que eu estou indo para um lugar que eu não conheço. O pensamento desse espírito, durante o diálogo, está sendo conduzido para a real situação em que ele se encontra, que é o desdobramento e o desencarnar no mundo espiritual. Começa a ter noção dessa nova escala vibracional. E ela percebe o quê? Caminhava, mas os pés não tocavam o solo. Deslizava, como acontece nos sonhos. Isso é muito importante, o que ela está dizendo aqui. Que o Espírito vai dizer assim, nos diálogos: você é bruxo? Você é algum feiticeiro? Por que você está me perguntando? Porque eu e você não estamos andando, nós estamos voando.
E como é possível voar sem asas? Os meus pés não andam, eles flutuam por esse lugar onde nós estamos. Significa exatamente o quê? Que você conseguiu fazer com que o espírito tomasse consciência do ambiente em que ele se encontra e de que ele não precisa mais caminhar como caminhava antes. Qual a importância? É melhor dar exemplo para vocês. Perguntei ao espírito: de onde você veio e como você chegou até aqui? Ah, eu vim do Amapá andando, pegando carona para chegar até aqui. Quanto tempo levou? 4 meses. E como você soube de nós? Porque tem cartazes de vocês em todos os postos de gasolina e postos da cidade. Tem cartazes dando o endereço de vocês, que vocês conseguem curar as pessoas. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ele tem consciência de que ele tinha morrido. E eu digo assim para ele: qual é a diferença entre você estar vivo e agora achar que está morto? Ah, não sei. De onde você veio mesmo? Ah, eu vim do Amapá. Pensa no Amapá e na tua casa. Nossa, como é que eu fui parar na minha casa? Agora pensa aqui. Nossa, como é que eu vim parar aqui? Quer dizer que eu não precisava ter andado tudo que eu andei? Não, não precisava. Era só pensar. Entenderam? É importante esse tipo de estudo que nós vamos transferindo para o nosso dia a dia. Mas onde estavam aqueles que eu amei? Onde estavam os amigos mortos que eu tive na terra? Por que, que eu ainda estava isolada na minha nova existência? Isso ela está pensando, porque ela diz assim: ó, eu não tive consciência de ter falado isso em voz alta, mas como se alguém me tivesse escutado e viesse me atender, vi diante de mim dois espíritos bonitos, que eram, quem esses dois? Os filhos que ela tinha enterrado quando ainda eram crianças. Esses dois filhos vieram buscá-la, porque ela perguntou: onde estão os meus entes queridos? Então, uma pergunta que é muito importante para nós trabalharmos como espíritos nessa situação, que não é o caso específico dela, é exatamente isso. Pergunte ao espírito, quando ele está muito renitente, muito teimoso, muito confuso, não quer saber de conversa, pergunte ao espírito: onde estão os seus entes queridos? Onde está a sua família? Quando nós fazemos essa pergunta por ele, a mente dele busca a família. Ele vai lembrar que teve filhos, quantos filhos ele teve, onde ele morou, mesmo que ele não diga nada. Você aciona esse mecanismo da consciência se manifestar viva na mente dele. E é isso que faz com que ele saia do isolamento onde ele está, ou do controle mental que ele se encontra, e acesse o campo mental das lembranças dele. A pergunta básica que ela faz, porque é uma mente pesquisadora, né? A mulher tem uma mente pesquisadora. Então ela escreve lá através da médium, perguntando ao espírito: por que eu fui condenada a passar de um mundo para outro completamente só? Por que eu tive que passar por isso? E o espírito amigo responde: você não foi condenada e você não estava sozinha. Para você, parecia que estava sozinha. Na realidade, eu estava do teu lado, cuidando de você, tinha outros cuidando de você, tinha parentes e tinha amigos cuidando de você, esperando o momento em que nós pudéssemos nos mostrar para você. Meus queridos, não adianta levarmos
como algo determinado, que nós vamos ver logo de cara os amigos espirituais, aqueles que nos amam ao nosso lado. Eles estão ali, eles estão velando por nós. Mas é preciso o momento certo para eles se mostrarem para nós. Qual é esse momento certo? Quando você se dá conta e toma consciência de que você não está mais no corpo e que você está em um outro mundo vibracional, onde outros já foram, e que é necessário que a sua consciência, sua mente, o seu pensamento busque por eles. Se não fizer isso, não é o momento certo ainda de se mostrarem. Tá bem? Quase terminando aqui para nós encerrarmos, avançarmos um pouco mais. Ele continua explicando para ela: desde que o seu pensamento se voltou para o mundo espiritual, vibrou em harmonia com esse mundo. E o teu mundo desapareceu. O mundo que você viveu desapareceu. Porque você se desligou do mundo da matéria e se ligou no mundo espiritual. Aqui é muito importante também esse aspecto, entender isso, porque para se desligar do mundo material, do mundo em que nós estamos saindo e nos ligarmos ao mundo espiritual, é importante que o pensamento pare de vibrar no apego. Eu larguei o meu carro, larguei a minha casa, larguei dinheiro no banco, eu é, deixei a minha esposa ou o meu esposo, eu não quero que ele encontre com alguém, eu não quero que ela. Esse pensamento ligado ao mundo material não está vibrando com um plano espiritual. Mas quando, por orientação ou no momento certo, o nosso pensamento se dirige para os entes queridos que já partiram, ele vibra na situação adequada para que eles se mostrem. E é dessa forma que o pensamento permite que o corpo espiritual, né, comece a vibrar em harmonia com o mundo espiritual onde ele se encontra. Quem que determina esse mundo? O padrão vibracional do espírito, o peso específico do perispírito. Então, o meu mundo espiritual pode ser um mundo espiritual diferente do mundo espiritual do Carlos, ou da Vânia, ou do Edson. Mas eu posso estar aqui, a Vânia aqui, e o meu mundo é um e o da Vânia é outro, porque vibramos em padrões diferentes. Então, cada um tem o seu mundo espiritual. Cada um tem a sua família espiritual. E cada um habita campos mentais de acordo com o seu padrão vibracional. Não é lugar, é o que a mente constrói. Então, nesse caso aqui, quando o corpo etéreo dela, o espírito dela, vibrou no mundo espiritual das vibrações do amigo dela, ele se mostra e passa a esclarecê-lo no que está acontecendo. Tudo bem? Terminamos aqui. Perguntas?